Bom, neste vídeo nós vamos trabalhar com sistemas de controle dentro do Python, utilizando a biblioteca Control, onde nós vamos entender a simulação dos sistemas de primeira ordem e a associação dos blocos dentro do sistema de controle, podendo ser feitas em série e em paralelo. Além disso, a gente vai ver também como fazer para poder exportar os dados de uma simulação para uma planilha em Excel. Neste vídeo nós vamos ver como fazer uso da biblioteca Control, fazer as simulações dos sistemas de primeira ordem. Além disso, nós vamos entender como fazer para poder exportar dados da simulação de um sistema de primeira ordem, que também pode ser utilizado depois para poder fazer a exportação de dados no sistema de outras ordens. E também nós vamos ver como fazer a simulação de sistemas utilizando blocos em série e blocos em paralelo. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui no Colab é fazer a instalação da biblioteca Control. Então para isso a gente vai usar o que? O pip install control. Ele vai buscar para nós e vai fazer essa instalação da biblioteca de controle. Depois, aqui nós vamos importar a biblioteca Control, que a gente acabou de instalar. A gente vai importar a biblioteca matplotlib.pyplot. Vamos chamar aqui de PLT. Vamos importar o pandas para poder trabalhar com data frames, né? Na geração dos dados para exportação desses dados para o Excel, e importar também a biblioteca NumPy. Então, fazendo a importação dessas bibliotecas, agora a gente pode entender o que a gente vai poder fazer aqui no sistema de primeira ordem. Então, o sistema de primeira ordem é aquele sistema que ele tem o quê? Que ele tem um polo, né? E esse sistema de primeira ordem ele é sempre caracterizado através do quê? Através de uma constante de tempo e um ganho do sistema. Então aqui a gente consegue observar que para definir a constante de tempo, ela está relacionada ao que? A 63%, 63,2% mais preciso, do valor final. Então aqui a gente está usando 63%. Então ela vai corresponder ao que? Corresponder ao valor da constante de tempo exatamente para um sistema de primeira ordem. Como nós trabalhamos com duas constantes de tempo, esse valor aumenta aqui para 86% e para 95% nós temos aqui três constantes de tempo. Então o que seria essa constante de tempo? Seria o tempo necessário que ela leva para alcançar 63,2% da resposta final do sistema. Se a gente pegar um exemplo de um termômetro digital, a gente vai perceber que ele não vai entrar no regime permanente logo de imediato, quando estiver em contato com a pele, né? Sempre ele vai ter ali uma diferença para poder atingir o valor final da temperatura que está sendo medida. Então, basicamente, a gente pode entender a ideia da constante de tempo a partir daí. Para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai vir aqui, ó, e vamos definir a função de transferência para o sistema. Então, com isso, a gente vai definir que a nossa variável aí, que nós vamos usar, para dentro do polinômio, a gente vai definir como sendo S. Então aqui eu estou fazendo o quê? O S vai ser igual a control.tf, que seria a função de transferência, né? O transfer function, e nós vamos dar o nome aqui de S. E aí vamos já construir a nossa função de primeira ordem, né? Então vai ser o valor do ganho, que eu estou colocando aqui como sendo 10, o valor da constante de tempo aqui que eu estou definindo como tal, igual a 100. Então, estou chamando aqui, criando uma variável chamada de sistema, que vai ser o quê? Que vai ser o valor desse KP dividido pelo tal vezes S mais 1. E com isso eu vou pedir para ele poder plotar quem é esse sistema. Então aqui ele já vai fazer a plotagem dele, ó. 10 seria o valor do KP, 100 seria o valor do tal, vezes S mais 1. Exatamente do jeito que está aqui em cima. Então agora a gente pode fazer o que? A gente pode alimentar, né, através da simulação, ao degrau, alimentar o que nós temos aqui nessa função de transferência, criando o quê? Criando aqui
dois vetores. Um vetor que eu vou chamar de t, que seria o tempo, e um vetor que eu vou chamar de y, que seria a resposta. Usando o control step response para isso. Então ele vai pegar aqui, ó, o valor do sistema que nós estamos definindo. Eu vou chamar aqui de sistema. E ele vai fazer essa simulação para nós. Então ele vai rodar. E agora a gente pode obter o gráfico dessa resposta. Então tá aí o nosso gráfico, que é exatamente o que? O valor final vai ser 10, que é o ganho. E a constante de tempo seria o que? Seria o 100. Lembra que a constante de tempo está associada ao que? A 63,2% da resposta do sistema. Então, se aqui a resposta é 10, correspondente a 63,2, vai estar aproximadamente neste ponto aqui. Que se eu rebater para este eixo, ele vai cair exatamente aonde? Vai cair exatamente no 100. A gente pode até fazer algumas alterações aqui para poder verificar melhor isso daí. Então, por exemplo, vou alterar essa constante de tempo aqui para 10. Então ele vai ficar com 10 sobre 10s mais 1. Vou simular essa resposta novamente, para ele poder gerar um gráfico da nossa resposta. Pode ver que aqui ele vai diminuir bastante, porque o valor de tempo que nós colocamos para ele poder fazer a simulação é bem grande. Ó. Nós estamos aqui com 1500. Vou colocar aqui, por exemplo, 100 e aqui nós vamos colocar 101 para a nossa resposta. Vamos fazer a simulação diminuindo o valor de tempo de simulação. Então agora sim. Então aqui a gente pode observar, se a gente jogar lá os 63%, que a nossa constante de tempo, né, vai ser equivalente a 10, que foi o que a gente estabeleceu aqui em cima. Esses valores aqui você pode alterar da maneira que você achar melhor. Quanto mais valores você tiver, melhor para poder fazer a simulação. Então eu vou voltar aqui com o que nós tínhamos anteriormente, que era 1500, e aqui 1501, que é o que ele vai contar, porque lembra que o Python sempre dá início ao 0. Tá? Então aqui ele fez a resposta. Vou alterar novamente aqui para a gente poder ver melhor como ele funciona. Gerei novamente aqui e o gráfico está feito para a resposta ao degrau nesse sistema. Agora, como fazer para poder exportar esses dados? A gente vai vir aqui, ó, vamos criar através do NumPy, vamos fazer uma transposta, né, do vetor t que nós acabamos de criar aqui em cima. Né, ó. Criamos um vetor t, criamos um vetor y. Então, nós vamos fazer a transposta desse vetor t, vamos fazer a transposta do vetor y, e com esses dois vetores que acabamos de criar aqui, né, que nós acabamos de fazer as variáveis, nós vamos criar um data frame com ele, que eu estou chamando aqui de df. Então, ele gerou ali um data frame e a gente vai fazer o que? Vai fazer a exportação desse data frame usando o que? df.toExcel saída sistema.xlsx, e eu não quero que ele crie um índice. Então, quando você faz isso daqui, ele vai gerar aqui para nós um arquivo chamado saída sistema. O arquivo foi criado, arquivo saída sistema. Se a gente der um duplo clique aqui, a gente vai conseguir ver que ele vai fazer um download de uma planilha através do que nós geramos na simulação, com os valores que a gente acabou de fazer a simulação. A gente vir aqui no Excel, ó, inserir. Eu vou inserir aqui um gráfico de linhas. Vou selecionar os dados. Os valores que eu quero são os valores de Y, né? Então eu vou dar aqui um Ctrl Shift para baixo, né? Seta para baixo. E ali ele faz exatamente o gráfico que a gente acabou de criar lá no Python. Aí feito essa criação aí usando o Excel. Então, continuando aqui, nós vamos fazer o que? Definição dos blocos para poder trabalhar com sistemas em série e paralelo. Então aqui eu vou criar dois blocos. Um bloco que eu vou chamar de G1, que ele tem um ganho ali de 1 e uma constante de tempo de 10. Vou gerar um outro bloco que eu vou chamar de G2, que ele tem lá um ganho de 12
e uma constante de tempo de 3. Gerou esses gráficos aí. Vou pedir para ele criar ali o sistema em série. Então, o sistema em série, o que ele vai fazer? Ele multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, 1 vezes 12 dá 12. 10s mais 1 vezes 3s mais 1 vai dar 30s quadrado mais 13s mais 1. Então, basicamente, sistemas em série, ele faz a multiplicação do numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Aqui eu vou até diminuir esse valor de tempo para ele não poder ficar muito grande. Ó. Vou colocar ele aqui para 100 e 101. Vamos simular a resposta ao degrau para esses caras. E vou plotar a saída aí do degrau na junção desses sistemas aí de primeira ordem, em série. Então nós temos dois sistemas de primeira ordem em série. Só lembrando que ele faz a multiplicação dos numeradores e dos numeradores simultaneamente. Agora, no sistema em paralelo, que eu estou criando aqui com os mesmos valores desses blocos que eu defini aqui em cima, então o que ele vai fazer? Ele vai criar o sistema em paralelo, e no sistema em paralelo, o que ele faz? Ele faz uma soma dos blocos. Então quando ele faz uma soma dos blocos, eu tenho aqui os dois blocos, né? Para poder fazer uma soma, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, né? E fazer a execução através desse mínimo múltiplo comum. Então vai ficar ali 10s mais 1 vezes 3s mais 1. Quando eu fizer o mínimo múltiplo comum entre eles, ele vai gerar esta função aqui, ó, 123s mais 13, 30s quadrado mais 13s mais 1. Vamos gerar a mesma função aqui, eu vou colocar na mesma escala de valores, para a gente poder observar a diferença dos dois, e plotar o gráfico nos sistemas de primeira ordem em paralelo. Observa que a resposta aqui, ela é bem diferente da resposta que nós temos aqui. Ó. A resposta que nós temos aqui, ele atinge o valor de 12, né? O valor final de 12, com uma constante de tempo, 63% ali do valor de 12, ele vai dar uma constante de tempo de 7,56. Ela estaria nesse valor aqui. Então seria o correspondente a 63% do valor final. Tá? No sistema em paralelo, observa que a resposta fica o quê? Ela consegue atingir uma resposta mais rápida, né? Porém, ela ultrapassa o valor de 12. Por que ela ultrapassa o valor de 12? Porque aqui a gente tem um ganho diferente, né? O ganho que a gente vai ter aqui aparece um zero. O que é o zero? O zero é aquele número que faz a função de transferência se igualar a zero. Então, por exemplo, os zeros de uma função, eles estão relacionados sempre ao numerador. Então, no caso aqui, o zero dessa função seria o quê? Seria 123s mais 13 igual a zero. Então, seria o 13 dividido por 123. Ela teria um zero localizado em 0,918, que é a divisão desse cara aqui. E a constante de tempo correspondente a isso daqui, nós teríamos que saber qual seria esse valor que está apontando aqui para regime permanente. Então ficou aí o vídeo mostrando exatamente como fazer a criação do sistema, a exportação dos dados, a definição dos blocos e a construção dos sistemas em série e dos sistemas em paralelo.